Olá, sou Guilherme Simões e nessa lição vamos abordar a motivação para melhorar nossas práticas em estimativas de software, partindo do contexto no qual se estima em um céu azul de brigadeiro até os casos que se revelam como mares bravios para a estimativa. Explicar a falha na lógica da decomposição para a produção de estimativas muito cedo ou de projetos muito grandes. Discutir por que a hashtag NoEstimates não se aplica para a região de problema destacada e que o cenário em que ela se aplica é exatamente onde é mais fácil estimar. E resumir o porquê estimar e os cenários onde isso é fundamental. Vamos iniciar a discussão abordando um dilema. A dificuldade para estimar tem uma relação direta com o tamanho do projeto, em qualquer unidade que se meça ao projeto, sejam horas, dólares, pontos de função, etc. Toda estimativa possui um desvio entre o estimado e o realizado. Nesse caso, chamaremos o que se costuma exigir de acuidade exigida, e o que se costuma alcançar chamaremos de acuidade alcançada. Antes da gente seguir, vou fazer só um parêntese. É comum algumas pessoas usarem o termo assertividade para indicar o grau em que se acerta uma estimativa. O termo assertivo é adequado para o caso de alguém que faz uma afirmação enfática sobre algo, sem que necessariamente isso esteja certo ou errado, apenas que a pessoa está defendendo essa ideia fortemente. A intenção do gráfico é ilustrar de maneira empírica e intuitiva o comportamento da estimativa quanto a essa acuidade conforme o maior ou menor porte do projeto. Para a acuidade alcançada, quanto menor o porte do projeto que se deseja estimar, maior tende a ser a acuidade, ou seja, estimar projetos pequenos é muito mais fácil que estimar projetos grandes. Por outro lado, o impacto nos negócios do erro ao estimar tende a ser muito maior em projetos grandes, principalmente o de subestimar, e por isso a tendência é que se exija maior acuidade conforme se aumenta o tamanho do projeto. Portanto, há uma região em que não se vê problema nas estimativas, ou mesmo que elas não são necessárias. Porém, há um ponto a partir do qual os impactos negativos das estimativas dos projetos, causados pelos desvios, exigem uma solução. A região onde não há problema para se estimar é o que a gente chama de estimar em céu azul de brigadeiro. Por exemplo, quando se solicita uma estimativa para um desenvolvedor entregar um programa testado e ele responde que isso demorará 12 horas, é bem provável que ele esteja certo. Isso é porque se trata de uma pequena peça, cuja dificuldade de estimar é pequena, e o impacto de errar na estimativa também tende a ser pequeno. Afinal, qual o impacto para o negócio se ele demorar 15 horas em vez de 12? Nenhum. Ou seja, todos estão felizes. Portanto, a solução para todos os problemas de estimativa seria, então, decompor um projeto em partes menores e estimar essas partes. Com isso, os cenários em que a estimativa do todo é difícil e que o impacto dos erros é grande, não seria mais um problema e todos ficariam felizes para sempre. Basta estimar o esforço total de um desenvolvimento pela soma das estimativas de esforço de cada parte do projeto. O principal insumo desse processo é a experiência individual dos responsáveis pela estimativa. A partir da estrutura analítica do projeto, que tem a decomposição das partes, se estima o esforço para cada uma delas e se agregam todas essas estimativas na estimativa total do projeto. O problema é que, nessa lógica, não se sabe de início quais são todas as partes que se deve estimar. Em outras palavras, o nível de informação disponível não permite usar a lógica da estimativa de baixo para cima como solução para os desafios da estimativa. No início do desenvolvimento, ainda não se tem um escopo claro e completo dos requisitos. Nesses momentos, o escopo tem ainda o objetivo de estabelecer quais são as áreas funcionais e outras organizações envolvidas no problema, quais são os processos de negócio e níveis mais altos que devem ser estudados para se avaliar uma solução possível em termos de software. É um escopo ainda cinza. Não são conhecidos quais subconjuntos da atividade do negócio devem ser substituídas ou transferidas para o software como parte da solução. O processo de desenvolvimento é responsável pela evolução desse escopo cinza para um escopo mais claro, estabelecido em termos de requisitos adequados ao desenvolvimento do software.
Nessa oportunidade, também os responsáveis pela arquitetura ainda estão avaliando quais são as questões-chave de alto impacto na arquitetura e, claro, não tem ainda as respostas para as mesmas. A hashtag NoEstimates pode ser resumida como explorar alternativas às estimativas para tomadas de decisão em desenvolvimento de software, isto é, meios para tomar decisões sem estimativas. Movimentos nesse sentido surgem em resposta a situações como dessa pequena história do Gilbert, muito comum no ambiente corporativo. A moça comenta: eu necessito de um orçamento para o meu projeto, mas não tenho escopo ou desenho para ele ainda. E o Gilbert responde: ok, minha estimativa então é $3.583.729. Mas você não sabe nada sobre o meu projeto. Então somos dois. Em um cenário como esse, por que estimar se ao final do trabalho já se tem certeza da informação de interesse? Afinal, em um desenvolvimento ágil, são no máximo 30 dias entre uma entrega e outra. Nesse contexto, a administração pode esperar para saber o resultado de esforço, custo ou prazo, ao invés de apenas acreditar numa promessa. Só que, num plano tático ou estratégico, não há como refutar que a necessidade por estimar praticamente some em uma janela de 15 ou 30 dias. Mas e quanto à soma desses vários 15 ou 30 dias? Isso facilmente alcança portes significativos. A gente realizou uma avaliação em demandas de vários clientes e verificamos que aproximadamente em 18% das demandas de desenvolvimento que tinham duração superior a 6 meses, correspondiam a mais de 60% do orçamento investido em projetos no ano. Então, para esses tipos de projetos, as estimativas ajudam a avaliar, ainda que em caráter preliminar, as alternativas de mudança, decidir pelo melhor curso de ação com base em cenários, com a respectiva avaliação de custo-benefício, justificar, junto aos responsáveis pela governança corporativa, as decisões executivas sobre os investimentos necessários, estabelecer metas que facilitam às equipes se auto-administrar no nível operacional, porque há referência de desempenho global em níveis mais altos. Com isso, a gente chega ao fim dessa lição. Em resumo, a gente falou do dilema da acuidade decrescente nas estimativas, conforme se aumenta o tamanho do projeto. A gente falou também da limitação de se tentar estimar projetos pela sua decomposição em partes menores e comentamos sobre os casos onde a hashtag NoEstimates se aplica e o porquê, sim, se deve estimar. Faço agora o convite para que você faça os exercícios dessa lição. Muito obrigado e bom estudo.